Kotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Kotai, o próximo nível da revolução cripto. Alcançamos a meta mínima de 3,5 milhões de dólares antes mesmo do ICO terminar. Isso é sensacional. Os senhores sabem que o nosso ICO vai se encerrar oficialmente às 23h59 do dia 7 de março de 2026, daqui a pouquíssimos dias, né? E mesmo antes da nossa data final, nós já alcançamos a nossa meta mínima exigida de 3,5 milhões de dólares. Pessoal, isso representa o quê? Isso representa confiança dos investidores, validação do ecossistema, capacidade real de execução, crescimento orgânico estruturado, ou seja, nós estamos construindo algo sólido e isso é apenas o começo, exatamente. Agradeço imensamente, agradeço de coração. Eu não consigo nem sequer expressar em palavras a minha gratidão e a nossa emoção, cara, sobre este marco histórico, 3,5 milhões, é muita coisa, tá bom? Pessoal, compartilhe essa live, se inscreva no KotaCast, deixa o seu like para fortalecer. Quem deixar o like vai ficar milionário, hein? E escreva aqui nos comentários Kotai Project 2026. Seu apoio é muito importante. Pessoal, é o seguinte, nós estamos apenas no começo, tá? Eu quero falar muitas coisas ainda nessa live, mas uma das coisas que eu preciso falar é sobre isso aqui. Meus amigos, nós estamos apenas no começo. Alcançar a meta mínima de 3,5 milhões é apenas um único passo. Haverá vários outros passos a serem seguidos. O segundo passo para esse ano de 2026, assim que o ICO terminar, é isso aqui, ó. 2026 não será apenas mais um ano, será o ano da ativação total do Kotai Ecosystem. 6 pilares estratégicos entrando em operação esse ano de 2026. Carteira, corretora, gateway de pagamento, casa de aposta, aplicativo de mobilidade e entregas e blockchain própria. Ou seja, isso não é um produto isolado, é um sistema econômico completo. 2026 é o ponto de virada, meu amigo. Em 2026 nós vamos mostrar para o mercado internacional que nós não viemos para brincar, tá bom? E olha só, essa aqui, meus amigos, é uma das projeções que nós fazemos ainda para esse ano de 2026. O Kotai Ecosystem tem a projeção para alcançar a meta mínima de 300 mil usuários dentro do Kotai Ecosystem, ou seja, dentro da corretora, do gateway de pagamento, da casa de aposta, do aplicativo de mobilidade, da carteira, etc. Dentro desse ecossistema, no mínimo 300 mil usuários ainda esse ano, até o final de 2026. E a nossa meta é converter pelo menos 10% disso, ou seja, 30 mil novos usuários, 30 mil novos compradores de Kotai, 30 mil novas carteiras individuais acumulando Kotai. Isso significa expansão acelerada na base, crescimento consistente da demanda, ampliação natural da liquidez natural. Não é apenas um número, é efeito de rede em formação. Pessoal, muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês, tá? Meus amigos, é o seguinte, eu quero dar continuidade nessa live, eu quero fazer algumas comparações aqui do Kotai Ecosystem, da Cripto Kotai, com uma outra cripto que se destacou muito rapidamente nesses últimos 2 anos. Eu quero mostrar para vocês, fazer um comparativo para mostrar para vocês o quanto nós podemos crescer, quanto nós temos potencial de crescimento nos próximos 24 meses. Olha só isso aqui, pessoal. Isso aqui é muito importante os senhores entenderem, né? Eu quero fazer alguns comparativos aqui que vocês vão entender. Existe uma cripto chamada Hyperliquid. Por incrível que pareça, essa Hyperliquid ela já se encontra hoje na 12ª posição do ranking global de criptomoedas. Exatamente. Hoje, essa cripto está na 12ª colocação. Você tem noção? Do tamanho, do destaque que essa cripto ganhou nos últimos 24 meses? Pessoal, presta atenção nisso aqui. Esse aqui é só um resumo do vídeo dessa live que eu estou fazendo agora.
O Kotai Ecosystem é muito mais do que uma cripto. A infraestrutura completa, utilidade real, colateral produtivo. Isso aqui é só para mostrar para você que a nossa cripto ela tem um potencial muito maior do que a Hype, por muitos motivos que eu fiz um comparativo aqui. Olha só, carteira cripto multi-chain, DEX integrada, gateway de pagamento, né? Casa de aposta, aplicativo de mobilidade, ecossistema fechado e interconectado. O Kotai também será utilizado como, dentro do ecossistema, como colateral produtivo, certo? E já a Hype, o foco principal da Hype é trading de perpétuos, né? Então, pessoal, essa é a única diferença. É apenas isso que a Hype ganhou, teve repercussão, teve crescimento. E o mais interessante, a Hype, ela não fez a ICO. Ela não fez a ICO. A Hype, ela tem a própria blockchain, tá? Então, esse é um dos motivos que ela valorizou tão rápido. Ela tem a própria blockchain e ela tem o ecossistema próprio. Então, ela tem duas coisas que o mercado cripto hoje está em falta. E é exatamente isso que nós estamos construindo no Kotai Ecosystem, no nosso ecossistema. Então, preste atenção nisso aqui. O token da Hype foi lançado em novembro de 2024. Não faz nem 2 anos. Vai fazer agora 1 ano e 3 meses. Faz 1 ano e 3 meses que a Hype foi lançada. Só que ela não fez a ICO. Ela não fez a ICO como nós estamos fazendo. O que ela fez? Em vez de fazer um ICO, o projeto realizou um airdrop. Airdrop. Sabe o que é airdrop? Airdrop, ela deu de graça. Ela deu de graça as criptomoedas. Um negócio chamado Evento Gênese. Ela distribuiu cerca de 31%. De 1 bilhão. De 1 bilhão, ela distribuiu 310 milhões de unidades para usuários que participaram de atividades anteriores e eram elegíveis recebendo os tokens gratuitamente com base em critérios de uso. Foi gratuito. Ela distribuiu gratuitamente. Pessoal, olha isso aqui. No dia 29 de novembro de 2024, o airdrop acabou e deu-se início à listagem da Hype na sua própria DEX. O preço de listagem aproximado é cerca de $3,20 por token, por unidade. Então, no primeiro momento da negociação, logo na abertura do livro de ordens, com o preço subindo rapidamente. Então, você imagina só, olha que absurdo isso aqui. Isso aqui é um absurdo. É muito louco isso aqui. Tá? Ó, mesmo tendo distribuído, presta atenção nisso aqui. Você vai entender o potencial do Kotai se você entender isso aqui. Mesmo tendo sido distribuído gratuitamente via airdrop, mesmo com apenas cerca de 30% do supply total em circulação e mesmo com aproximadamente 70% dos tokens ainda sob controle do projeto, dos donos do projeto, ainda assim, o Hype iniciou sua negociação pública com um preço inicial de $3,20. Absurdo. Isso é loucura. É loucura. Olha só. O preço inicial de cerca de $3,20, no momento da listagem do Hype, na DEX, a listagem deles foi feita na própria DEX, do mesmo jeito que nós estamos fazendo. Não foi, olha só, o preço da listagem não foi decidido por uma pessoa ou por entidade isolada, de forma arbitrária. Ele foi estabelecido pelo próprio mercado durante a abertura das negociações. Então, as pessoas que pegaram as unidades de Hype no airdrop, fizeram as ofertas de venda na própria DEX da Hype por $3,20 inicialmente. É loucura isso. Olha só, e tem um detalhe. Aonde normalmente ficam tokens não circulantes? Porque 70%, você prestou atenção? 70% dos tokens totais
ainda estão sobre a posse dos donos da Hype. Se a Hype não tivesse a própria blockchain e o próprio ecossistema de venda, todo mundo ia falar que a Hype era scam. Concorda comigo? 70%? Meu Deus, é muita coisa para ficar na mão dos donos do projeto, né? Então, em projetos como a Hyperliquid, os tokens fora de circulação geralmente estão divididos em incentivos futuros, desenvolvimento, marketing, parcerias. Ou seja, 70% está na mão dos donos do projeto. E mesmo assim, houve uma absurda valorização. Tá? Então, olha que loucura. Essa listagem de 3,20 centavos inicial ocorreu por quê? Porque a Hype possui o próprio ecossistema de negociação, igual o Kotai. Própria blockchain. O Kotai não tem blockchain ainda, mas nós vamos lançar nossa blockchain no segundo semestre desse ano. Ok? Então olha só, o resultado foi demanda mais utilidade mais mercado ativo. O preço inicial foi de 3 dólares e 20 centavos. Para você ter uma noção de como isso representa uma valorização absurda para o mercado cripto, presta atenção nisso aqui. Em média, cada carteira recebeu 3.000 unidades de Hype de forma gratuita. Ou seja, o custo é zero, custo zero. Só que existem várias carteiras que receberam 20 mil, 50 mil, 200 mil, 900 mil. Teve várias carteiras que receberam 100 mil, 200 mil unidades de Hype. E olha só, o preço da listagem foi de 3,20. Então, imagina só isso aqui, pessoal. Imagina só isso aqui. Como é que foi a listagem da Hype? A Hype, ela não tinha pool de liquidez. Pool com 2 ativos travados. Não tinha pool de liquidez, não tinha fórmula definindo o preço e não tinha liquidez passiva. O que a Hype tinha na sua listagem? Ela tinha livro de ordens limite de compra e venda, markets colocando ofertas e cruzamento real de ordens definindo o preço, ok? Então, pessoal, olha que absurdo. O preço no airdrop era 0. No dia da listagem, 3,20. Sabe o que isso representa em porcentagem de valorização? 32.000%. 32.000%. Imagina só, você recebe lá 100 mil, olha isso aqui, eu até fiz aqui o exemplo para mostrar para você. Olha isso aqui. Opa, só um minutinho. Vou carregar a página aqui, que a página saiu. Só um minutinho. Ok. Ó, imagina só, você acumulou 100 mil unidades de Hype durante o airdrop, gratuitamente. Um dia depois, quando houve a listagem por 3,20, o seu 100 mil Hype que você tinha gratuitamente estão valendo 320 mil dólares. Foi isso que aconteceu. Algumas pessoas estão se perguntando por que não houve desvalorização então, se não tem pool de liquidez. Justamente, como foi de forma gratuita, como eles utilizaram uma maneira muito inteligente de fazer as vendas, utilizando o seu próprio ecossistema, a valorização foi muito alta, foi muito rápida, tá? Então, pessoal, hoje a Hyperliquid está sendo vendida hoje, está sendo cotada por 29 dólares e 96 centavos. Hoje a Hype, no momento que eu faço essa live, está na 12ª colocação do ranking global. Então, mesmo depois da listagem, que a listagem foi por 3 dólares e 20 centavos, mesmo depois da listagem, até agora, houve uma valorização nesse período da listagem, nesse período de 3 dólares e 20 para 29 dólares e 96 centavos, foi uma valorização de 836%. Ou seja, em 15 meses após a listagem,
a Hype ainda teve uma valorização de 836 vezes. Pessoal, agora eu quero explicar para você. Eu mostrei tudo isso para você da Hype para explicar isso aqui. A listagem do Cotai será muito, muito semelhante à listagem da Hype. Por quê? Não existe pool dos ativos travados, não existe liquidez ativa. Ou seja, isso impede o despejo do Cotai, do mesmo jeito que impediu o despejo da Hype. Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa que a Hype fez. Livro de ordens, ordens limite de compra e venda, market markets, colocação de ofertas, cruzamento real de ordens definindo o preço. Só que nós vamos utilizar a fórmula definindo o preço inicial. Essa é a única diferença. Essa será a nossa única diferença da Hype, da listagem da Hype. A Hype, ela não definiu um valor inicial, ela deixou em aberto. Nós não, nós vamos definir um valor inicial. Ok? Pessoal, preste muita atenção nisso aqui, que vocês vão entender que faz total sentido para aquilo que nós estamos buscando a longo prazo. Meus amigos, o que nós estamos buscando a longo prazo é uma liquidez orgânica, uma liquidez real. E para isso acontecer, medidas precisam ser tomadas. E nós precisamos fazer as coisas que dão certo. Igual a Hype. A Hype utilizou um sistema que nós vamos utilizar. Então, preste atenção no que eu vou falar para você. O Cotai hoje ele é ofertado em três valores e planos diferentes. Hoje nós temos o plano prata, certo? Que custa $105, você adquire 1.925.000 KTI. O plano ouro, que custa $510, que você adquire 12.750.000 KTI. Ou nós temos o plano diamante, que custa $1.020. E você adquire 34 milhões de KTI. Ou seja, os cotais, diferente da Hype, não é de graça. Se não é de graça, existe percepção de valor aumentado muito mais do que da Hype. Porque o que é de graça não é valorizado. Então, pessoal, o valor unitário do Cotai hoje, no nosso ICO, se você compra o plano prata, você vai pagar 0,00005 centavos, 54 centavos. Ou seja, são 4 zeros após a vírgula. Agora, se você compra o plano ouro, você paga mais barato. Você paga 0,00004 centavos. Se você compra o plano diamante, você paga mais barato. Você paga por 0,00003 centavos. Você está entendendo? Então, o plano diamante hoje dá mais descontos para quem participa do ICO. Então, pessoal, presta atenção. O nosso valor de listagem dentro da nossa DEX, dentro do nosso próprio ecossistema, é isso aqui. Ó. O valor de listagem inicial unitário na nossa DEX será de 0,0006 centavos. Você acha que é muito? Você acha que é um valor muito alto? Eu acho que não. Eu acho que é um valor muito baixo. Pessoal, presta atenção nisso aqui. Hoje, você comprando o plano diamante, você vai pagar no preço unitário do Cotai 0,00003 centavos. O preço da listagem é de 20 vezes o valor atual para quem compra o plano diamante. O preço da listagem inicial é de 0,0006 centavos. Ou seja, a multiplicação é 20 vezes o capital. Isso dá uma valorização de 1.900%. Aí algumas pessoas podem torcer o nariz e pensar que isso é demais. Meus amigos, não é demais. Sabe por quê? Olha isso aqui. O valor da listagem da Hype foi de 32.000%. 32.000%. Por quê? Porque eles estavam dando de graça. E de graça é zero. De 0 a 3,20 é uma valorização de 32.000%. O nosso não tem uma valorização de 32.000%. Nós temos uma valorização
de apenas 1.900%. Pessoal, essa valorização de 1.900% é condizente à entrega dos nossos produtos, do nosso ecossistema, ok? E vai estar bastante barato ainda para as pessoas poderem comprar de vocês, que estão participando agora do nosso ICO, certo? Então, pessoal, para você fazer uma comparação, para você entender como é que funciona essa valorização, é isso aqui, ó. Hoje, um plano diamante, você paga $1.020. Você vai receber 34 milhões de Kotai após o fim do ICO. Se você comprar agora, até o dia 7, 34 milhões de Kotai é $1.020. Ok? Olha só, dia 7 de março é $1.020. No dia 8 de março é $20.400. Você entendeu? De um dia para o outro, essa é a valorização. O ICO terminando, a valorização agora é de $20.400. Se você quiser comprar agora, depois do ICO, 34 milhões de Kotai, você vai ter que desembolsar no mínimo $20.400. Você entendeu? Pessoal, presta atenção. Se o Kotai valorizar em um ano o mesmo que o Hype valorizou, que a Hype da listagem de 13,20 até agora, ela teve uma valorização de 836%. Então, se o Kotai for listado por 0,0006 centavos e valorizar ao decorrer do próximo ano, de um ano, 836%, o Kotai ele bate 0,005 centavos. Ok? E quanto que é isso? Vou dar um exemplo para você. O exemplo é o Kotai batendo 0,005 centavos daqui 12 meses, os 34 milhões de Kotai, que custam hoje $1.020, passarão a valer $170 mil. Essa é uma valorização muito boa. Meus amigos, preste muita atenção nisso aqui. O ecossistema que nós estamos construindo, ele é muito superior. Eu estou falando sério, você pode pesquisar. O ecossistema que nós estamos construindo, ele é muito mais superior do que o ecossistema da Hype. O ecossistema da Hype, o foco deles principal é day trade. É trade. É trade. O foco deles é trade. Entendeu? O token deles não é estruturado como o Kotai. Entendeu? O token da Hype não é para se tornar um colateral produtivo no ecossistema, assim como é no Kotai Ecosystem. O Kotai Ecosystem vai ter carteira, corretora, gateway de pagamento, blockchain própria, casa de aposta, aplicativo de mobilidade. Pessoal, e dentro do nosso ecossistema, certo? Vai ser possível também você fazer day trade. E não só isso. O Kotai ele será utilizado de forma ativa em todo o ecossistema como colateral produtivo. Você está entendendo? Então haverá uma demanda gigantesca por Kotai dentro do nosso ecossistema. Então, de forma generalista, eu posso afirmar que nós vamos ultrapassar a Hype em menos de 2 anos em quantidade de usuário. Porque os nossos segmentos de operação são muito mais amplos, são muito mais completos do que a Hype. É sério. A Hype é muito engessada apenas em trade, ok? Pessoal, olha só isso aqui. Após a listagem do valor de 0,00006, né, do Kotai, eu acredito que o Kotai vai ultrapassar em muito a valorização de 836%. Eu acredito que, no mínimo, o Kotai pode alcançar uma valorização mínima em 12 meses de 1000%, tá? Mas eu coloquei aqui 3 exemplos possíveis. O exemplo mínimo é o exemplo da Hype, de 836% após o ICO. Ou 1.500% ou 3.000%. Tá? Só que isso, pessoal, isso exige capital novo entrando
narrativa forte, liquidez saudável e crescimento constante de usuários dentro do nosso ecossistema. E os senhores sabem que o nosso foco é alcançar a maior quantidade possível de usuários dentro do nosso ecossistema. Porque quanto mais usuários dentro do nosso ecossistema, mais dinheiro nós ganhamos. Com 1 milhão de usuários dentro do Kotai Ecosystem, nós vamos faturar mais de 6 milhões de dólares por mês de prestação de serviço. Então, para nós é muito vantajoso ter cada vez mais usuários. E, consequentemente, nós podemos converter uma parcela significativa desses usuários para se tornar holders de Kotai. Isso, consequentemente, faz com que o preço do Kotai suba naturalmente. E quando isso acontecer, aquelas pessoas que não acreditaram estarão chorando no banho. Mas aquelas pessoas que acreditaram vão colher os frutos tão esperados. Pessoal, nós estamos apenas no começo, apenas no começo. Esse ano de 2026, nós podemos alcançar até o final do ano, para falar a verdade, uma quantidade significativa de usuários e de holders dentro do Kotai. Tá? A nossa meta para esse ano é 300 mil usuários, ainda esse ano no nosso ecossistema, alcançar no mínimo ali de 30 a 40 mil carteiras individuais ativas que estão acumulando Kotai. Então, pessoal, imagina só a gente fechar o final do ano agora de 2026 com no mínimo 30 mil carteiras ativas com Kotai. 30 mil pessoas, cara, é muita coisa. Você imagina o mesmo terreno sendo vendido 30 mil vezes. Quando você compra por um valor, você não quer vender por aquele mesmo valor, você quer vender mais caro. E assim vai, e assim vai, e assim vai. É assim que a liquidez acontece. É por isso que eu acredito fielmente que num prazo de 12 meses, ou seja, até fevereiro, março de 2027, ok? Nós podemos alcançar 1 centavo. Ou talvez até mesmo ultrapassar a valorização de 1 centavo. É aquilo que eu falei para você. Se o Kotai ele tiver o mesmo desempenho após o ICO, se o Kotai tiver o mesmo desempenho que a Hype, certo? Quem comprou um plano diamante hoje, que custa $1.020, terá em suas mãos $170 mil. Você está entendendo? Isso é totalmente plausível de acontecer, pessoal. Estou falando sério. É mais provável que nós possamos ultrapassar até março do ano que vem, é provável que nós possamos ultrapassar 1 centavo. Ultrapassando 1 centavo, quem comprar um plano diamante hoje vai ter praticamente $340 mil na sua mão. Entendeu? Então, assim, e sem contar que a liquidez será 100% orgânica, né, pessoal? Você não terá qualquer tipo de dificuldade de converter Kotai em stablecoin. Você está entendendo? Então, nós estamos seguindo a mesma estratégia da Hype. Basicamente a mesma estratégia. A Hype, ela fez isso aqui, ó. Olha o que a Hype fez. A Hype, ela fez isso aqui. Ó, ela não tem pool de liquidez. Inicialmente, ela utilizou o próprio ecossistema dela para fazer as ofertas da Hype. Ok? Então, nós do Kotai, nós estamos fazendo uma coisa bem parecida com a Hype. Olha só a diferença aqui, ó. A única diferença é que nós vamos definir um preço inicial. A Hype não fez isso. A Hype não definiu um preço inicial. E teve uma valorização muito grande. A Hype ela teve uma valorização que não se sustentou, para falar a verdade, tá? Porque se ela tivesse colocado um preço inicial mais baixo, talvez, eu acredito que hoje ela estaria valendo mais. Entendeu? E sem falar, pessoal, que a Hype hoje, ela tem praticamente, os donos da Hype têm praticamente 70% de toda a Hype, de todos os tokens estão na mão dos donos da Hype. Isso é absurdo, isso é imoral, ok? E mesmo assim, a Hype deu certo. Para você ver como que o mercado cripto ele está tão carente de bons projetos, né, pessoal? Então você imagina o Kotai lançando um ecossistema completo, né? O Kotai lançando um ecossistema completo, descentralizado. A menor parte dos Kotais estarão em posse do ecossistema. Para falar a verdade,
mais de 95, 96% dos cotais estarão na mão dos usuários. Então, meus amigos, eu acredito que pela descentralização, ao lançarmos a nossa blockchain esse ano, é muito provável, muito provável que nós possamos sim ultrapassar, num período de 12 meses, é bem possível que nós possamos ultrapassar a valorização de 1 centavo. Ou seja, de março de 2026 até março de 2027, é muito possível, é plausível, certo, que nós possamos ultrapassar 1 centavo. Ok? Meus amigos, muito obrigado por tudo. Mais uma vez eu quero agradecer os senhores que estão nos apoiando. Nós ultrapassamos a marca de 3 milhões e 500 mil dólares. Isso é sensacional. Então hoje nosso caixa é de mais de 5 milhões de dólares. Se não fosse vocês, nós não teríamos conseguido. Então agradeço de coração e é só o começo. Ok? Só o começo. Então corra que ainda dá tempo. O nosso ICO vai até o dia 7 de março. Ok? E se você quer assinar o contrato de direito adquirido, que você pode se tornar ali um investidor anjo, certo? Assina o nosso contrato aqui, você vai ter 12 meses para efetuar o pagamento, mas você precisa assinar esse contrato até o dia 7. Se passar dia 7, o contrato não vale mais, beleza? Meus amigos, muito obrigado por tudo, compartilha essa live, se inscreva no KotaiCast e até mais, pessoal!